Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que ele descanse até que tenha reconstituído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo esse juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como um sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou essa mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados o povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Palavra do Senhor. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ouçamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versos 1 a 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. A palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer. Por meio dele, ele era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A quantos, porém, a acolheram, deu-lhes poder e se tornaram filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É a palavra que se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos sua glória, glória que recebeu de seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade.
Este é o Evangelho do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, olha só. Hoje, a gente celebra, se não o maior, um dos maiores mistérios da nossa fé. Mistério este que nos permite sermos envolvidos na família de Deus. É claro, nós refletimos aqui ao longo do ano sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão, o mistério da ascensão, né? Que permite que o Espírito Santo desça do céu até nós, porque Jesus disse que se ele não fosse, se ele não subisse, o Espírito Santo também não poderia descer. Eu não sei porquê, mas é o que Jesus falou que é. E se ele falou que é, então é, irmão. Agora, se não houvesse a encarnação, nada disso seria possível. Eu quero que você se lembre disso hoje. Sem a encarnação, nada disso teria sido possível. Sem a encarnação, não há salvação para nós. Sem a encarnação do Verbo, nós estamos todos perdidos. Porque não adianta nada alguém santo, alguém moralmente correto. Sei lá, você vê o Jader que chegou aqui. Você pega uma pessoa moralmente legal aí que você conhece e diz, olha, você vai fazer uma expiação aí pelos nossos pecados. É tudo certinho e tudo mais. O problema é que ele não te deu origem. Não veio dele a sua vida, a sua existência. E mesmo que ele fizesse um sacrifício perfeito ali diante de Deus, é impossível ser feito um sacrifício. Ele não te deu origem. E segundo, você não está nele. Para que a redenção pudesse acontecer na minha e na sua vida, nós precisávamos de uma coisa sobrenatural ter acontecido. Nós precisávamos estar dentro daquele que morreu por nós e que ressuscitou por nós. Você está entendendo qual que é o mistério? Para que eu e você pudéssemos ser justificados, primeiro, era impossível. Mas se por um acaso a gente tivesse sido fagocitado, se a gente tivesse sido de alguma forma engolido para dentro, da onde que eu tirei essa palavra, irmão? Deve ser lá do ensino médio, fagocitado. Nossa, cara, o pessoal da biologia aí vai lembrar. Eu lembro que a célula engolia outra coisa. Pois é, se você tivesse sido engolido para dentro de um certo corpo e passasse a fazer parte dele, aí então, aquilo que vale legalmente, aquilo que vale para aquele corpo, de repente começa a valer para você também. Mas olha, mesmo que alguém fizesse algo por você, não seria possível. Porque essa pessoa não te encarnou. Essa pessoa não assumiu quem é você. O mistério que nós celebramos hoje é um mistério que diz respeito ao Deus eterno, todo-poderoso, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ter decidido se tornar humano, ter decidido assumir a nossa carne, assumir quem eu e você somos, assumir a cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque depois que ele te assume, ele anda em justiça, e ele nos ensina mistérios através dos quais nós poderíamos não somente nos alimentar dele, mas ele nos ensina o mistério principal, através do qual eu e você recebemos um nascimento novo, o sacramento do batismo. Através desse sacramento, nós somos enxertados juntamente com Cristo, em Cristo Jesus, no Verbo eterno de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Por meio do batismo, eu e você nascemos de novo.
E o Natal de Jesus tem tudo a ver com batismo. Tem tudo a ver com o novo nascimento. E você vai ver isso daqui a pouco. O texto do evangelho de hoje é diferente porque, enfim, estamos no ano C, deveríamos ler Lucas. Só que não é Lucas, né? Acho que no ano A a gente lê Mateus, no ano B a gente era para ler Marcos, mas Marcos não fala nada sobre o nascimento de Jesus. Então vai Lucas. E aí no ano C, que é esse ano que se inicia nesse advento, alguns evangelhos a gente lê o livro de João. E o livro de João fala do nascimento de Jesus, mas não fala de um jeito assim, aí Jesus estava lá na manjedoura e ele nasceu de Maria, não. João ele prefere falar das coisas de modo mais literal. Por quem é Jesus? O Jesus que nasceu da Virgem Maria, quem ele era? Essas são as perguntas que incomodam o coração de João para que ele escreva o seu evangelho. Ele não quer escrever de qualquer jeito. E ele começa a falar de Jesus, o Jesus pré-existente, antes do nascimento de todos os mundos. Aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Aquele que é o próprio verbo de Deus, a própria palavra de Deus, através da qual Deus cria todas as coisas. Ele fala no princípio, ele era o verbo. Ele estava com Deus, e esse verbo era o próprio Deus. Esse verbo, no final do texto de hoje, se fez carne, se fez humanidade, se fez humano, por meio do nascimento da Virgem Maria. Através dela, ele toma a nossa carne, se faz um conosco, e habita entre nós, e a palavra que ele usa ali é o tabernáculo, tabernaculou entre nós. A festa de tabernáculos, dada como festa eterna para ser celebrada pelo povo de Deus. Tem gente que fica assim, a gente celebra a Páscoa, a gente celebra o Pentecoste, mas e o tabernáculo, como é que fica? O tabernáculo é o próprio Natal, meu irmão. E João está vendo tão perfeitamente, está tendo tão perfeitamente essa visão, que ele faz um trocadilho que não existia em grego. Ele diz assim, o verbo se fez carne. A palavra que a gente usa para traduzir é habitou entre nós. Só que a palavra que João usa ali é tabernáculo. Ele tabernaculou, ele transformou tabernáculo em um verbo. Ele pegou a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou com os seres humanos. A festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, em que o povo de Israel ia para as ruas, viver em cabanas, se lembrar do tempo da sua peregrinação e tudo mais. De repente, o próprio Deus sai das alturas para habitar nas cabanas humanas, habitar nas cabanas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E é por isso que a gente pinta Jesus. Deus não tem imagem. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito de Deus é aquele que o revelou. Você já parou para pensar nisso? O que Deus falou para não fazer imagem dele, mas aí de repente a gente pinta Jesus? Pô, vocês estão desobedecendo a Deus, não é verdade? Não estamos desobedecendo, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso se fez homem. A palavra de Deus diz que ele é a própria imagem de Deus. O verbo é a exata expressão do seu ser poderoso, que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus estava aqui em carne, diferente do que muita gente pensa, que ele estava aqui em espírito, ou que ele tenha ressuscitado em espírito. Aí você não entendeu nada do evangelho ainda. Jesus é Deus que se faz carne. Ele assume a minha e a sua humanidade. Sabe o que isso significa? Ele assume tudo que é terreno, tudo que é carne, tudo que somos eu e você. Ele assume eu, homem, você, mulher. Ele assume o branco, o preto, o indígena. Você vai dar uma bisoiada ali depois e você vai ver que Jesus está pintado. Japonês, um olhinho puxado. Aí de repente você olha aqui para frente, está Jesus ali, preto, cabelinho,
Nevou. Tem altos nomes aí. Era para pôr uma auréola, mas o cabelo já resolveu ali a auréola. Mas aí você vem para cá, você vê um Jesus ortodoxo, russo, não mais antigo, um pantocrator. E você vai para lá e você vê Jesus pintado de outro jeito. Na outra igreja tinha Jesus pintado mais indígena também. Mas por que Jesus está sendo pintado? Qual que é a face real dele? Meu irmão, a face real de Jesus pouco importa. Mas se você fosse pintar mesmo a face real dele, você teria que voltar um pouquinho, talvez com a inteligência artificial, para saber como é que era um judeu do primeiro século, né? Mais ou menos parecido ali com um árabe de hoje em dia. A cor de pele talvez do jeito árabe mesmo, né? Aquele perfil ali. E você pode pintar Jesus assim também. Mas o que importa na teologia da encarnação, ou melhor, no mistério da encarnação, é que ele assumiu o ser humano. Ele assumiu quem nós somos. Deus, em sua infinita sabedoria, poder, misericórdia, o próprio Deus que criou o ser humano, o próprio Deus que criou o mundo, decidiu se tornar humano e assumir quem nós somos. E na cruz ele assume todos nós. Ele assume essas culturas. Na sua encarnação, ele assumiu para que pudesse redimir. Ele não só assume porque ele está a fim de colocar você para dentro ali. Ele está querendo te redimir antes de todas as coisas. E ele poderia vir com todo nojinho. Ah, não vou assumir essa Viviane não, mano. De boa. É muito pecado. Assumir o Jader. Assumir o Vitor. Assumir o Jaime não dá. Mas ele decide vir e assumir nós do jeito que somos. Autistas, TDAH, cheio dos problemas ao longo da história, questões diversas acumuladas. Ele não assume somente pessoas, ele assume histórias. Ele não assume somente pessoas, ele assume raças. Ele não assume somente pessoas individuais, ele assume culturas. No corpo de Cristo está assumido quem o ser humano é ao longo da história, por todas as sociedades, por todas as culturas. É Deus, Cristo é Deus abraçando. O nome de Jesus, Yeshua em hebraico, Ye era uma abreviação do nome Yahvé, o nome de Deus. Shua, salvação. Yahvé, salvação. Yahvé salvando. Tem um texto lá em Isaías, eu me esqueci, não sei se é 52, mas eu sei que ele diz, é um momento em que Deus olha para o ser humano no meio das suas bagunças e diz assim: eis que eu vou mostrar diante de todas as nações o meu braço nu. Aí tem, como assim, Deus? O Senhor vai mostrar o seu braço nu? Oh, meu filho, abra o sim. Pronto. Toma aqui. Eis que Deus, eis que Yahvé irá mostrar diante de todas as nações o seu braço nu. E a gente fica, como assim, seu braço nu? Para o leitor daquele tempo era coisa simples. Mostrar o braço nu significa arregaçar as mangas. Ele puxa. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, não dá para fazer com esse tanto de vestes. E Deus arregaça as mangas diante dos anseios, dos desesperos, dos problemas de todas as nações. Ele mostra diante delas o seu braço nu. Ele arregaça as mangas para resolver o problema das nações, para encarar de frente o problema do mal. Tem gente que acha que isso é um grande problema, que faz muita gente cair no ateísmo de novo, ou de ser cristão vai para o ateísmo por conta do problema do mal. Mas naquela cruz,
o Deus Todo-Poderoso está assumindo e encarando o mal de frente. Antes disso, na manjedoura, o Deus Todo-Poderoso está assumindo, encarnando um corpo capaz de sofrer, para que Ele pudesse, depois de nos assumir, sofrer por nós, realizar a nossa expiação diante do Deus Todo-Poderoso. E eu queria continuar a leitura desse texto do Evangelho de hoje, lá em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa parece ser a base do cântico que Paulo está cantando lá em Colossenses 1. Eu acho linda essa canção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando ele veio brilhar a sua luz sobre nós, nós estávamos tão acostumados com as trevas que a gente nem entendeu que negócio é esse de luz. Que é isso? Que clarão é esse que está chegando? Quando Cristo brilha em nossas vidas, quando Ele ilumina alguma área da sua vida, tem hora que parece que a gente não sabia o que era a luz, porque a gente estava tão acostumado com as trevas. E aí de repente a gente acha estranho, que clarão é esse? E aí Deus tem que te explicar, através do seu pastor, não, o clarão, na verdade não é o problema é a ausência dele. Porque a ausência dele é a escuridão. O mal não é uma coisa que existe por si só. O mal, assim como as trevas, é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem divino, que é o próprio Deus. O mal é sempre, todos os males que você possa conhecer, é a ausência do bem. É a ausência de como as coisas deveriam acontecer. Não é simplesmente que Deus foi lá, vou criar um mal aí, vou avacalhar o negócio todo. Meus amigos, Ele se faz a luz dos homens. E quando Ele brilha, muitos de nós, desacostumados com Ele, queremos discutir com Ele. Com a luz que de repente brilha na escuridão do nosso coração. Deus, olha, eu queria viver assim, porque é muito novo essa coisa de ir para a igreja todo dia. É muito novo essa coisa para mim de pegar a liturgia toda ali. É muito novo para mim essa coisa de ler a Bíblia todo dia. É muito novo para mim essa coisa de adorar um Deus e ter um Deus que define, determina tudo que eu posso fazer, tudo que eu não posso. É muito novo para mim essa coisa de ter que clamar a Deus todos os dias, agradecer a Deus pelas coisas que eu faço. Isso é muito... vamos devagar. Meus amados, isso é as trevas clamando, te pedindo pelo amor do capeta, para que você não deixe essa luz brilhar dentro de você. Mas eu quero rogar a vocês hoje, meus amigos, em nome de Cristo, deixe que a luz que veio ao mundo brilhe dentro das trevas do seu coração, ilumine cada área da sua vida. Quantas áreas ainda não precisam ser iluminadas pelo Senhor? Quantas? A luz resplandece nas trevas. Se você o permitir entrar, a luz vai revelar o que há de errado. Se você o permitir entrar, a luz vai iluminar o que precisa ser iluminado. E deixe o resto com Ele. O resto não fica com as pessoas. Tem gente que acha que é a própria luz e que fica iluminando a vida dos outros. Irmão, isso aqui, é um ídolo. Tem gente que usou essa hermenêutica do ídolo para tudo agora. Mas isso aí, tem um ídolo escondido aí. Isso aqui é um ídolo. Nossa, isso aqui é um ídolo, com certeza. E aí você vai achando os ídolos dos outros e não encontra nenhum em você.
Vai olhar seus ídolos, irmão, pelo amor de Deus. E deixe Cristo iluminar e revelar aquilo que precisa ser revelado. E mudar aquilo que precisa ser mudado. E ele vai continuar. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Eu e você hoje somos como João, testemunhas da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Eu e você, meu irmão, não somos a própria luz. Nós viemos testificar a respeito da luz. Mas Jesus vai fazer em nós algo que não tinha sido feito com João. Nós vamos entender isso. A luz que nós temos não vem de nós mesmos, vem dele. Mas olha isso. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Espera aí, aqui tem coisa. A luz que veio, o verbo que se fez carne, veio para o que era seu. Aqui está falando claramente dos judeus, do povo de Israel, que já era o povo de Deus, chamado desde Abraão. Mas estes não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Como assim? Yahvé salvando. Aqueles que creem que Jesus é o próprio Deus que está te salvando. E não tem como você crer em Jesus, pensando etimologicamente no nome dele, se você não acha que precisa de salvação. E aqui está um problema muito sério. Porque às vezes você acha que você é bonzinho demais para precisar de salvação. Às vezes você se acha inocente demais para precisar de salvação. Pô, não fiz tanta coisa assim, até porque as coisas ruins que eu fiz, assim, eu fiz algumas outras de bom, deve ter pesado aí na balança e resolveu o problema. E quando você pensa que não precisa de salvação, Jesus não veio para você. Jesus veio chamar os pecadores, não os sãos. Ele mesmo diz isso. Eu vim para chamar os pecadores, não aqueles que estão sãos. A grande questão aqui, todo mundo pensa assim, os sãos são ali os fariseus, e os pecadores são as prostitutas e os cobradores de impostos que andavam com Jesus, certo? Errado. Os fariseus também são pecadores. Eles se achavam justos. Mas Jesus está chamando aqui de justos, entre aspas, aquele que acha que não precisa de salvação. Somente aqueles que entendem que precisam da salvação, que veio do alto, que não veio de você mesmo. Como o livro de Tito, que foi lido aqui hoje, nos diz maravilhosamente. Você coloca aí de novo Tito 3. Lá para o finalzinho, lá para o versículo 6. Vamos ver o 6. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pode passar. Fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Olha que incrível isso. Ele fez isso. Ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós, para que pela sua graça, não por algo que você tivesse feito, você fosse finalmente aceito por Deus.
Sim, ser aceito por Deus é o grande objetivo de nossas vidas. É o grande objetivo do ser humano. Ser aceito, ser assumido para dentro da família trinitária. Nós somos uma cambada de órfãos. Tem gente que acha que o órfão é aquele que não sabe obedecer a sua liderança direito. Então nós temos o filho, temos o órfão. Mas olha, a verdade é que nós somos tudo uma cambada de órfão. Porque viemos de Deus e perdemos a referência de quem é o nosso Pai. E nos tornamos, por natureza, filhos da ira. Filhos do diabo, como dizia Jesus a muitos fariseus e a muitos que achavam que não precisavam de salvação. E você que não acha que precisa de salvação, ou seja, que não crê no nome do Filho de Deus, que é Yeshua, Jeová salvando. Ou seja, você que não crê que precisa da salvação provinda do céu, você que não diz bendito que vem em nome do Senhor, é sobre isso que está sendo falado. Não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você faz. A salvação de Cristo, a salvação que é Cristo, afinal, o que Ele oferece é Ele mesmo. Tudo aquilo que Ele oferece, Ele é. Eu adoro essa música dos Arrais. O que Cristo oferece, Ele é. A saber, aqueles que creem no seu nome são aceitos para dentro da família de Deus e deixam de ser órfãos e voltam para a casa do Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou do homem, a minha tradução aqui é bem arcaica, nem da vontade da humanidade, nem da vontade de ser humano algum, mas de Deus. Nasceram do próprio Deus. Como? De acordo com aquilo que estava escrito lá no livro de Tito. Por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus faz com que eu e você possamos nascer de novo. O Espírito Santo de Deus, em outras palavras, realiza em nós também um Natal. Do que adianta o Natal de Jesus? Do que adianta saber que Jesus nasceu, se você não nasceu de novo, meu irmão? Ele nasceu para assumir a sua humanidade. Mas para que ele nasceu e assumiu a sua humanidade? O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos sua glória. Mas para quê? Para que todos aqueles que o receberam, recebam o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, para que eu e você pudéssemos ter um novo nascimento. Foi para isso que ele nasceu. Foi para isso que ele te assumiu. O mistério da encarnação também é um mistério que faz com que eu e você pudéssemos nascer de novo. Sermos enxertados em Cristo por meio do batismo. Em outras palavras, usadas ali pelo apóstolo Paulo, sepultados com ele no batismo. É uma palavra que também era usada para plantar. Quando você planta uma semente, você está basicamente sepultando ela. E Jesus diz que se ela não morrer, ela não germina. Não é verdade? Nós, por meio do batismo em Cristo Jesus, somos enfiados na terra juntamente com Jesus, para que juntamente com Ele nós possamos nascer de novo, por meio do seu poder. Quem? Aquele que crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aquele que crê no Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vocês vão poder ver a glória de Deus. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça. Sim, graça. Não é nada do que você merece, mas é somente crer no nome do Filho de Deus. Yeshua, Jeová salva. É levantar as mãos vazias da fé e dizer: Pai,
eu não tenho justiça alguma em mim mesmo. Eu não dou conta de me salvar. A justiça que eu fiz até hoje é como trapo de imundícia. Eu necessito da tua salvação. E sem a tua salvação, eu já estou perdido. Só para você que olha para ele dessa maneira, consegue ver a glória, a beleza do Filho de Deus, cheio de graça para você. Graça, o favor imerecido de Deus, mas mais do que isso, cheio de verdade. A verdade. A verdade hoje é uma coisa tão relativa. As pessoas discutem tanto sobre verdade. A gente não sabe mais o que é verdade, mas a gente clama por ela o tempo inteiro. Se você vai num tribunal, está todo mundo querendo que você fale a verdade. Nada mais do que a verdade. Mas todos eles foram formados em teorias que dizem que a verdade nem existe. Mas, por favor, fala a verdade. Eu não quero acreditar em verdade, mas fala a verdade comigo. O que aconteceu? É engraçado isso, né? As pessoas não acreditam em verdade hoje, mas quando você conta uma fofoca, eles querem saber se é real mesmo. Eles querem conferir. Todo mundo tem sede de verdade. E quando você levanta essas mãos vazias da fé, pedindo a Yahvé que te salve, que é Yeshua, Ele desce com a sua graça sobre você, e você contempla a sua glória, cheio de graça e de verdade. A verdade sobre o universo, a verdade sobre você mesmo, a verdade sobre esse seu coração que você acha que é bonzinho demais. Ele lança a luz dele sobre o seu coração e você enxerga que não é tudo aquilo que achava. E aí, ao mesmo tempo que vem a luz da verdade, vem a luz da graça. E você fica assim, Deus, eu não mereço, mas Deus, eu estou sendo tão agraciado. Eu estou sendo tão agraciada, eu não sei o que dizer. Simples, não diga nada. Erguerei o cálice da salvação e eu bendirei o nome do Senhor. Simplesmente isso. Tome, beba até o final o cálice da salvação que está sendo oferecido para você hoje. Proclamarei o nome do Senhor. Proclame o nome daquele que salva. Receba a sua graça e a sua verdade. Deixe que a sua verdade ilumine seu coração e receba em você a sua graça. E deixe que essa graça te transforme em alguém do jeito que um ser humano cristão deveria ser. Um pecador salvo pela graça de Deus. Um não merecedor que recebeu algo maravilhoso. Eu e você somos isso, carentes dessa graça. Sem ela, meu irmão, nós não somos nada. Celebremos hoje o Verbo que se fez carne, iluminou nosso coração com a sua graça e com a sua verdade. O Verbo que nasceu entre nós, para que eu e você pudéssemos nascer nele. Aquele que deixou a casa do seu pai, como o marido deveria fazer. Deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Foi o que Jesus fez do céu. Ele deixou a glória do seu pai, saiu da sua casa, da sua parentela e veio habitar entre nós. E nos desposou, se casou com a humanidade, se tornou uma só carne conosco. Para que através dele, eu e você agora pudéssemos entrar na família eterna da Trindade. Ele larga a sua família para que eu e você agora tivéssemos nele, na casa dele, na Santíssima Trindade, uma casa para nós morarmos, uma família para nós morarmos. Você está entendendo esse mistério? Celebremos hoje a encarnação, o nascimento dos nascimentos, o nascimento que nos faz nascer de novo, pela fé no Messias Jesus Cristo. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé.